Graça e paz, amados. Boa noite. Estão acostumados de eu fazer a saudação, né? Hoje eu vou trazer a palavra. Agradeço ao presbítero Marcos, que aceitou aí estar fazendo a abertura. E nesta noite nós temos um tema muito bom para ser trabalhado. No tema, só o Senhor é verdadeiramente, nós estaremos trabalhando por 7 sextas-feiras, só o Senhor é verdadeiramente Deus, glórias a Deus por isso. E nesta noite nós falaremos, é o Deus que frustra os desígnios dos homens. Então eu gostaria de começar pedindo para que os irmãos aí pensem, né, aqueles que possam aí estar recordando, né, algumas pessoas são como eu, que gosta de admirar as obras das mãos do Senhor. Eu adoro olhar o céu, as estrelas, sou apaixonada por olhar a lua. Então, assim, pensem na lua. Eu moro numa rua que ela é o começo, tem uma descida e depois começa uma subidinha assim. E aí tem noites de lua cheia ou noites de lua nova, ou aquela lua, aquela grande lua que teve há pouco tempo atrás. E naquela noite eu até saí no portão para ver. Por quê? Do portão da casa da minha mãe, quando a gente olha assim, que está começando a anoitecer, quando eu olho lá para o alto, parece que a lua está tão próxima. Parece que se eu for até aquele lugar mais alto, que eu vou conseguir tocar na lua. É muito interessante e essa é uma visão que nós temos, dependendo do lugar onde você mora, dependendo de onde você tem a oportunidade de estar olhando o pôr do sol, ou então ali o cair da noite, você vai ver a lua, os luminares tão próximos. Mas hoje nós sabemos que não está tão próxima. Que existe aí uma distância gigante entre a Terra e a Lua. E nós vamos falar exatamente sobre um povo, do povo de Deus no início da Bíblia. Eles não tinham o conhecimento que nós tínhamos, né? Então nós estaremos falando deste tema esta noite. É o Deus que frustra os desígnios dos homens. Leitura em Gênesis 11. Gênesis 11, do 1 ao 9. Gênesis 11, do 1 ao 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na serra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispensou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? A palavra do Senhor fala da Torre de Babel, que é um texto, uma passagem bastante conhecida. E aí, eu começo essa noite falando sobre sonhos, sobre planos,
sobre projetos. Porque é isso que nós vemos aqui quando nós fazemos esta leitura. Os homens tinham planos, projetos, sonhos, assim como nós temos planos, nós temos algo que nós sabemos que o quão é importante, porque se nós não planejarmos, se nós não sonharmos, bem pouco nós andaremos. Mas os sonhos, eles são algo bom para nós, ele nos motiva e ele também nos direciona. Mas se eles não forem aprovados pelo Senhor, o nosso Deus, certamente eles serão frustrados. A Bíblia nos fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Está lá em Provérbios 16, 11. Então, nesta noite nós estaremos falando dos planos, dos sonhos, que nós temos que estar diante de Deus com todos eles. Entrando aqui no texto, fala que eles se juntaram. Então, quando nós olhamos, é aqui o comecinho da história, o comecinho da Bíblia, lá em Gênesis. Tinha acontecido já algumas grandes coisas, mas é o início da civilização. E o povo se juntou. E eles foram se juntando ali e decidiram, então, construir uma cidade. E além da cidade, para que eles estivessem ali juntos, então eles decidiram chegar até os céus, através da torre. E não era a torre de oração, né? Era uma torre edificada. Essa torre, assim como nós olhamos a lua e às vezes achamos que podemos tocá-la, naquela época, quando eles olhavam as estrelas, eles olhavam o firmamento, eles falaram: se nós fizermos uma torre bem alta, bem forte, então nós conseguiremos chegar aos céus. E aí a gente vê, né, que o homem estava tentando chegar até Deus. E o que nós vemos no início da Bíblia? Lá em Gênesis 3, fala que Deus vinha ao encontro de Adão e Eva. Ele se achegava ali, ele ia ao encontro de Adão e Eva, eles não precisavam procurar ao Senhor. Então aquele povo ali, através da torre, daquela construção, daquilo que eles pensaram, daquilo que eles projetaram, e daquilo que eles não estavam se importando com o que Deus estava achando, eles queriam chegar até os céus, e então chegar até Deus. E Jesus, ele nos ensina, né? Já no Novo Testamento, ele fala: vinde a mim. Jesus vem ao nosso encontro e ele convida: vinde até mim. Jesus vem até nós. Na Bíblia fala que ele: estou à porta e bato. O Senhor Jesus vem ao nosso encontro. Nós temos que ir até o encontro, mas a forma com que o povo estava fazendo era uma forma que não agradou ao Senhor. Quando nós olhamos a intenção do coração, né, nós temos que voltar aí e ver quem é esse povo que estava ali. A Bíblia nos narra, se você for vindo, né, eles são descendências de Noé. Noé teve filhos e um dos filhos foi Cã. Cã era pai de Cuxi, e Cuxi pai de Nimrod. Nimrod, um dos filhos aí que na Bíblia mais fala sobre os filhos de Noé, é Nimrod. A Bíblia fala que ele era um homem poderoso na terra. Então Nimrod começou a se destacar. Ele era alguém forte, ele era um homem caçador, mas alguém que se sobressaía de forma muito grande em relação aos outros. Então Nimrod começa a construir a cidade. E aqui quando ele fala que era para eles estarem fazendo os tijolos, né, para que queimemos bem os tijolos. Então começa aí a construção da cidade utilizando tijolos. As construções anteriores eram sempre com pedra. Quem deu as pedras?
o Senhor nosso Deus, que fazia parte da criação. Então Nimrod, com todo esse poder que ele tinha, com toda essa força que ele tinha, ele começa a querer romper, ele começa a querer se destacar. E ele então começa a decidir as coisas e acaba se afastando de Deus. Ele não pede a direção de Deus, ele não quer a dependência de Deus. Vamos construir tijolos fortes, vamos vedar com betume. Confesso que eu não pesquisei, eu não sei o que é betume, mas era utilizado como argamassa. E quando você olha nas passagens anteriores, não havia isso. Então, aquele povo ali liderado por Nimrod começa a andar totalmente independente de Deus, independente do Criador. Peraí, mas no início da Bíblia eles nem tinham muita direção. Não, mas ele tinha um avô que estava e que participou do dilúvio, e que viu o povo ser destruído por eles se afastarem de Deus. Ele tinha sim a direção de que a maldade do coração do homem, que o afastamento de Deus traz consequências, mas ele ignorou isso. Ele ignorou. O avô dele viu o que tinha acontecido com todas as pessoas da terra, que só sobrou a família de Noé. Será que esse pai passou realmente a história e reforçou e ficou falando ali no seu coração para que esse filho e esse neto dele aí pudesse ter estas palavras guardadas no seu coração? Então nós vemos aqui que a palavra que está em Jeremias 17, 9 e 10, fala assim que o coração do homem, ele é enganoso. Em Jeremias 17, do 9 ao 10, fala assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença, ela é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O Senhor, Ele conhece o nosso coração e Ele já nos avisa que o coração do homem é enganoso. O coração do homem faz planos onde a vaidade entra no nosso coração e nós deixamos de lado muitas vezes os ensinamentos, aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós abandonamos aquilo que aprendemos como a verdade e andamos por caminho que nós mesmos queremos traçar. Nimrod entrou por isso. A vaidade inundou o seu coração. Toda a sua força, toda a honra que ele tinha diante das pessoas, ele usou para liderá-los, mas não em direção à vontade do nosso Deus, não em direção à submissão a Deus. E aí eu pergunto para você: quais são os caminhos que tem levado você a trilhar um caminho longe de Deus? Um caminho onde você olha para os seus planos, para os seus sonhos, para aquilo que você deseja e você não olha e não pede a orientação de Deus. Esse caminho da desobediência, esse caminho nos leva para que nós estejamos muito distantes da vontade de Deus. Agora, cada um de nós podemos e devemos assim nos examinar e olhar, para que nós possamos olhar o que dentro de nós, mesmo que seja pequeno, que muitas vezes nós queremos levar com a nossa força. Não é isso que eu desejo, é isso que eu planejei, é isso que é o meu projeto de vida. Ah, meus irmãos, Nimrod era poderoso. Nimrod era a pessoa talvez ali mais influente que existia naquele momento. Aquele que ele falava e as pessoas obedeciam.
E então, o que aconteceu com aquela torre? Eles estavam trabalhando e o povo estava todo ali unido e estavam acreditando em tudo aquilo que Nimrod estava falando, e em momento algum estavam olhando para o que Deus queria deles. Então a Bíblia fala que o Senhor desceu, olhou a cidade que estava em construção, viu aquela grande torre e então ele toma uma decisão. Ele frustra, ele destrói, ele acaba com o projeto daquele povo. Ele destrói aquele momento em que eles estavam de glória, porque eles, qual era o intuito deles? Que eles queriam construir essa torre, chegar até os céus e então ter o seu nome conhecido por toda a face da terra. Eles queriam ser celebrados, eles queriam ser conhecidos, eles queriam fazer a diferença, eles queriam que hoje nós estivéssemos falando como os grandes descobridores, como pessoas que se destacaram. Nimrod como aquele que liderou a torre que chegou até os céus, e como ele foi conhecido como aquele que deixou a vaidade entrar no seu coração, que levou o povo a construir uma torre na qual o Senhor fez algo sobrenatural e que nós conhecemos como a entrada no mundo das outras línguas. O Senhor então entra naquele lugar, naquele momento, e confunde as línguas. Então o Senhor muda a história da humanidade diante daquela desobediência, diante daquela arrogância de Nimrod. O Senhor então confunde as línguas. Eles já não mais podiam conversar um com os outros. Tem assim, o pastor até falou e eu achei engraçado, né? Um pedia o tijolo, o outro vinha com a argamassa. Um falava assim, eu estou com fome, o outro falava assim, peraí que eu vou dar a argamassa para ele. Porque eles não se entendiam mais. Eles não conseguiam mais falar entre eles. E o que aconteceu? Cada um, conforme a língua que falava, foram se afastando. Porque você já imaginou se nós colocarmos uma pessoa falando alemão, um falando inglês, um português, um aramaico, um falando outra língua, gente, espanhol, todos juntos, cada um na sua língua sem entender? Então virou uma grande confusão. E até hoje, Babel é o sinônimo, é algo conhecido como a confusão. Então, quando a gente fala, olha, isso aqui está uma bagunça, está parecendo Babel, né? Por quê? Porque houve grande confusão. E o povo que queria ser celebrado, o povo que queria entrar para a história, foi o povo que foi espalhado. E a Bíblia fala que ele foi espalhado por toda a face da terra. Então eles já não se entendiam, se juntaram ali aqueles que falavam a mesma língua e foram para um lado. O outro caminhou em outro sentido. E assim então eles foram dispersados por toda a face da terra. Deus frustrou os desígnios dos homens por eles não estarem lhe servindo. E essa palavra é para nós, irmãos. Nós temos planos, nós temos sonhos, mas nós não podemos deixar que o nosso coração, que é enganoso, nos passe a rasteira. Não podemos deixar que a sociedade que hoje pega a liberdade para tudo, um respeito que se prega que não existe, nós não podemos ser influenciados por eles e tomar a decisão, assim como este povo que quis se achegar até Deus, mas da forma errada,
que quis ganhar o conhecimento e as honras deste mundo, falando que estava buscando a Deus, porque não era esse o intuito deles. Não, nós somos pessoas que temos que realmente seguir aquilo que a Bíblia nos ensina, e esta passagem nos mostra que todas as coisas nós temos que consultar ao Senhor, em tudo que nós vamos fazer, em todas as situações, às vezes por menor que ela seja, consulte a Deus, peça direção para Ele, peça para que Ele esteja à frente de tudo que você for fazer. Irmãos, todos nós temos muitos exemplos de quando nós oramos, nós estamos indo para a direita e de repente o Senhor fecha aquela porta, porque nós oramos, nós pedimos. Não podemos tomar as decisões, não podemos levar as nossas vidas com total independência de Deus. É o contrário. O Senhor quer que nós sejamos dependentes. Ele quer isso. Ele não fala: eu estou cansado de vocês porque vocês vivem atrás de mim. Onde vocês leram isso na Bíblia? Não existe. O Senhor fala para nós: vinde até mim. Vinde, orai sem cessar, pedir e dar-se-vos-á. O Senhor nos chama a estar sempre buscando, a estar sempre colocando diante dEle. Ele abre essas portas para nós. Ele não fala: eu sou o Deus intocável, aquele que não tem tempo para você. Esse não é o nosso Deus. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que quer nos ouvir, por menor que seja o problema. Ele quer essa comunhão conosco. E é por isso que nós falamos que nós precisamos orar e orar e orar, para que nós possamos estar diante do Senhor, e todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas que estejam diante do Senhor. Nós temos que, em Provérbios 16:3 fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Aqui não fala assim só o importante, só aquilo que você acha que realmente o Senhor está interessado. Provérbios fala: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Amém, meus irmãos, nós cremos nesta palavra. Então, que você realmente possa colocar tudo diante do Senhor, que você possa colocar os seus planos, os seus sonhos, a sua família, as vitórias que você tem tido. Não seja como Nimrod, que olhava e via a força dele. Olha para o Senhor e agradece pela vitória que você tem tido, e as derrotas, agradece também, porque em meio às dificuldades nós sabemos que não estamos só. Podemos estar passando por dificuldade, mas o Senhor nosso Deus está conosco em todo o tempo. E assim nós declaramos a nossa dependência ao Senhor nosso Deus, quando nós falamos: o grande e o pequeno está nas tuas mãos, Senhor. Porque eu não sei escolher, muitas vezes eu não sei nem pedir, ó Deus, mas eu preciso do Senhor. Isso é declarar dependência. E nós estamos falando que só o Senhor é verdadeiramente Deus. E nós declaramos essa noite: só o Senhor é verdadeiramente Deus. Só o Senhor é o Deus de amor. Só o Senhor é o Deus que pode nos trazer salvação. Só o Senhor é aquele que pode curar as nossas feridas, que pode curar o nosso coração, que pode fazer renovar o nosso ânimo para cada dia. Só o Senhor é Deus. Amém, meus irmãos? Que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Que nós possamos viver esta dependência diariamente.